Olá, bom dia, que Jesus abençoe você. Espero que tudo esteja bem na sua vida. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 2, fala que Jesus ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte chamado, ou conhecido por Monte da Transfiguração. E lá Jesus foi transfigurado diante do discípulo, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a neve, e apareceu ali Elias e Moisés. Conversaram com Jesus. Provavelmente vieram para confortar Jesus, porque Jesus ia enfrentar a morte, e morte de cruz. Então eles vieram certamente para confortar Jesus. E o discípulo viu eles conversando com Cristo. Elias, representando aqueles que irão para o céu sem conhecer a morte, né? Elias foi transladado para o céu, não passou pela morte. E Moisés, representando aqueles que irão para o céu após a ressurreição, né? Pessoas que morreram aqui em Cristo, mas irão ressuscitar para ir para os céus, né? E no verso 7, o versículo 8, né, do capítulo 9, e o versículo 7 fala que vieram também uma nuvem que os cobriu. E no meio da nuvem parecia uma voz que dizia: "Esse é o meu filho amado, a ele ouvi." É o próprio Deus falando, chamando Jesus de filho amado, que dá muito prazer a Deus. E a minha pergunta é: você, como filho de Deus, está dando alegria ao Pai, prazer ao Pai? Será que Jesus está dizendo para as pessoas: olha, isso aí é o meu filho amado? Ouve ele falar. Deus falou isso para Jesus. Então Jesus desce ali do monte e depara com uma grande multidão. E Jesus pergunta o que está acontecendo. Aí na multidão vem o pai e fala para Jesus que ele está com um filho endemoniado. Esse filho se jogava no fogo, jogava na água para se matar. Era um espírito suicida, né? Mas os discípulos não puderam expelir aquele demônio. E Jesus fala: ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aquele pai pergunta a Jesus se Jesus pode curar o filho dele. Jesus fala assim: tudo é possível aquele que crê. E o pai fala: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E a gente percebe que Deus o ajudou na fé que estava faltando naquele homem. Porque aquele menino ficou liberto pelo poder das palavras de Cristo. Mas chegando em casa, o discípulo perguntaram a Jesus, que no versículo 28 fala assim: quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tem duas coisas que faz o diabo tremer: é o homem ou a mulher que ora e também que jejuma. Então, a pessoa que está orando está falando com Deus, porque orar é falar com Deus. Está relacionando com Deus, né? Está andando com Deus. E o inimigo treme, porque uma pessoa que está falando com Deus, está relacionando com Deus, o inimigo não chega ali perto. Então, orar é falar com Deus, é relacionar-se com Deus, né? E o jejum? O jejum é uma forma de humildade e uma forma também de fortalecimento espiritual. Por quê? Quando você está jejuando, você está abstendo de alimento. E quando você se abstém de alimento, o seu corpo está descansando. E o corpo descansando, a mente também descansa. E a mente descansada, ela está apta assim para receber a palavra de Deus. Ela está descansada, está limpa, então fica mais fácil de entender, de compreender a Deus. Então você está se fortalecendo espiritualmente falando. Está se tornando mais forte no sentido espiritual. Por isso que o inimigo ele também treme diante de uma pessoa que está jejuando, porque ao jejuar ela está se afastando das coisas terrenas, se preparando para receber o pão espiritual. Ela deixa de receber o pão terreno e está se preparando para receber o pão espiritual. Então o inimigo treme também, né? Aqui no livro de Salmo, no capítulo 69, no versículo 10, o salmista fala assim: ó, quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afronta. Então, a maneira que o salmista
achou para suportar as afrontas do dia a dia era através do jejum. Ele disse que quando ele castigava a alma dele com o jejum, quer dizer, ele estava se abstendo do alimento, ele estava castigando a sua alma, mas ao mesmo tempo estava se fortalecendo para a afronta. Então, jejuar é uma forma de se fortalecer espiritualmente falando. Por quanto tempo uma pessoa deve jejuar? Não existe isso na Bíblia, quanto tempo deve jejuar. A Bíblia relata que pessoas jejuaram por algum tempo. Por exemplo, Jesus jejuou 40 dias, Moisés também. Tem pessoas que jejuam o dia todos, outros jejuaram 7 dias. Né? Então não existe um tempo, varia de pessoa para pessoa. Né? Você pode jejuar o dia todo, ou jejuar metade do dia. Então, se você tem uma saúde boa, você pode jejuar o dia todo. Se você não tem uma boa saúde, você pode fazer um jejum na metade do dia. Ou pode fazer um jejum abstendo de alimento pesado e só ingerindo alimento leve. Uma forma de jejum também. Né? Deus ele se agrada com o jejum. Né? Como eu disse, é uma forma de humilhação, então é uma forma de preparação para receber o pão espiritual. Né? Qual o jejum que não agrada a Deus? É aquela forma de jejum que a pessoa faz para se amostrar, para dizer que é um cristão, por exemplo. Né? Isso Deus não gosta. Jesus disse que, já que falou, que isso seria uma hipocrisia, jejuar para mostrar aos outros. Né? Jesus disse que quando jejuar, deveria até lavar o rosto, para que as pessoas não percebam. Né? Então, o jejum não é para mostrar às pessoas quem é você, mas é para mostrar a Deus o que você é. Né? Por exemplo, Daniel, eu quero terminar esse texto, Daniel, aqui no capítulo 9, vou procurar aqui Daniel, capítulo 9, no versículo 2, aí fala assim, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, o reinado de Dário, ele fala assim, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. Ele fala assim, voltei ao rosto ao Senhor, Deus, para buscar em oração e súplica com jejum e pano de sacas e cinza. Então, aqui está dizendo que Daniel, ao ler o livro sagrado, ele entendeu que o período de escravidão para o povo, para o seu povo em Babilônia, tinha completado 70 anos. Então ele queria entender isso melhor. O que ele fez aqui? Ele orou e jejuou para compreender essa profecia melhor. Então, o meu conselho que eu dou para você que pretende jejuar, jejuar é um compromisso, um voto que você faz com Deus. Né? Então você analisa você mesmo. Se sua saúde está boa, então você jejua o dia todo. Se a sua saúde não está muito boa, então jejua o meu período, faça um jejum de abster de alimento pesado, só alimento leve, né? Então o jejum ele varia de pessoa para pessoa. E Deus não quer sacrifício, né? Deus não quer sacrifício. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça, Ele te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora. Então fica em paz, fica tranquilo, né? Porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos amparado. Né? Um forte abraço para você e fica com Deus.